Olá pessoal, tudo em riba? Vamos continuar aqui nossos estudos da contabilidade? Então vamos embora. Gente, na nossa última aula nós aprendemos sobre a apuração de resultado do exercício, o famoso ARE, que é um razonete, rascunho, que nós juntamos todas as contas de resultado e chegamos no resultado de lucro ou prejuízo. E assim lançamos esse valor lá para o balanço patrimonial. Beleza, é uma ótima maneira e prática e rápida para a gente alimentar o nosso balanço patrimonial com o resultado da empresa. Só que imagina apresentar aquele razonete lá cheio de valores para o investidor, para o banco, ou até para você, administrador, contador, for olhar aquilo, fica meio bagunçado, né? Não tem um padrão que eu possa colocar os valores na ordem que eu quero, só me preocupo com o lado esquerdo e direito e com o resultado final. Então, não tem um padrão e bagunça bem a análise do resultado de uma empresa. Para isso, existe um relatório chamado Demonstração de Resultado do Exercício, que ele visa justamente a organização e a apresentação dos dados contábeis. Assim como o balanço patrimonial apresenta o resultado patrimonial, os dados patrimoniais, existe um relatório que apresenta as contas de resultado de uma maneira de mais fácil entendimento. Vem responder essa pergunta: como apresentar o resultado do exercício? Na última aula, então, nós trabalhamos com fatos contábeis, chegamos no ARE e alimentamos o balanço patrimonial. Tá? Não vou entrar nos detalhes, então, novamente dos lançamentos. Vou usar o mesmo exercício da aula passada, beleza? Então, temos aqui os fatos contábeis, todos aqui apresentados, nós usamos na última aula, os razonetes, e aqui está o ARE. Imagine você analisar isso aqui. Tá? Então, fica um pouco complicado. Vamos facilitar essa análise aqui. E temos o balanço, o mesmo da aula passada, e agora vamos montar a nossa demonstração de resultado do exercício. Tá? Já deixei o esboço padrão dela aqui e vou explicar para vocês como que funciona. Tá? Então, primeira parte aqui. Primeira parte da nossa DRE. Ela começa, na verdade, com uma nota explicativa, que é os detalhes que eu coloco nas minhas demonstrações contábeis, detalhando algumas informações. Por exemplo, a DRE ela começa com a receita líquida. Então, qual a primeira linha da DRE? Receita líquida. Só que para eu chegar na receita líquida, eu tenho que calculá-la. Como? Eu pego a receita bruta da minha empresa, deduzo os impostos e aí chego na receita líquida. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Qual que é a receita bruta da minha empresa? Se eu for olhar lá nos fatos contábeis, aqui nos razonetes eu tenho a receita de venda. Então, minha receita bruta é a soma dessas duas aqui, ó, dos 40 mais os 15 mil aqui em cima, que dá os 55 mil. Essa aqui é a minha receita líquida, beleza? Então, vou colocar lá na minha DRE esse valor como receita líquida, 55 mil. Estou colocando aqui na coluna atual, que assim como o balanço patrimonial, eu posso ter o valor anterior, do período anterior e do período atual. Tá? Nesse caso, nós não temos o anterior, vamos focar somente no entendimento da estrutura aqui mesmo. Então, a receita bruta, 55 mil. Aí, gente, para efeito didático, vamos supor que desses 55 mil nós temos ICMS, nós temos alguns impostos que incidem sobre essa venda, que é um valor que não vai ficar para a empresa. Imagina, por exemplo, eu tenho 18% de ICMS e vendo algo por R$100. Esses R$100 que a empresa recebeu não é dela. R$18 desse valor é já para o governo. Então, a receita líquida da empresa é os 100 menos os 18. No caso aqui seria R$82. Tá? Então, se eu tivesse colocado no exercício dos fatos contábeis esses impostos, como ICMS, PIS, COFINS, os impostos que incidem sobre a venda, eu abateria aqui no valor. Tá? Como ficaria? Por exemplo, seria 55 mil, eu abateria aqui 18%, e aí a minha receita líquida seria 55 mil menos 9.900. 18% é que eu coloquei aqui para efeito didático. Tá? Cada tipo de serviço, cada mercadoria tem um valor, uma incidência diferente. Tá? Então, essa é uma das hipóteses que vai fazer sua receita bruta ser diferente da líquida. A outra questão é devolução.
Então eu vendi uma mercadoria e depois o cliente chega no dia seguinte, uma semana depois, e fala, olha, não quero mais, a mercadoria estragou, olha, está com defeito. Então você tem uma devolução. Então você recebeu um valor que na verdade não ficou para você, né? Que você devolveu o produto. Então você faz uma devolução também, seria um abatimento aqui. Seria, por exemplo, R$ 1.000. Então seria menos R$ 1.000 aqui. Aí aqui seria também menos esse valor aqui. Tá? Então nesse exemplo seria 44.100 aqui. Então eu tenho uma nota explicativa que fala como que eu cheguei nessa receita aqui. Tá? Aqui vamos supor, aqui seria então, nesse exemplo, 44.100. Tá? O total da receita líquida aqui em cima viria aqui para demonstração de resultado do exercício. Qual que é a primeira linha? Como que começa a DRE, demonstração de resultado do exercício? Com a receita líquida. Como é que eu chego na receita líquida? Com a receita bruta, menos os impostos sobre a venda, menos as devoluções. Beleza? Tá? Então é só para efeito de exemplo aqui. Aqui nós não trabalhamos com os impostos, então continuamos aqui com os 55 mil. Tá? Beleza. Depois, logo em seguida, eu coloco o valor do custo. Aonde que vem esse valor do custo? Beleza. Eu vou lá olhar os meus movimentos. Eu tenho aqui o CMV. O CMV que é o meu custo. Então, o meu custo é de 20 mil. Então, aqui na DRE, eu vou colocar menos os 20 mil aqui da minha receita, menos os 20 mil do meu custo de mercadoria vendida. Então, um menos o outro, 35 mil. Aí aqui eu chego no resultado do lucro bruto. Aqui eu começo assim a falar de lucro. Aqui é o resultado da minha operação. Então, as receitas que eu tive, menos os custos, o resultado inicial da minha operação é o meu lucro bruto. Beleza? Então, eu só deduzo os custos da minha receita líquida. Receita líquida menos os custos, lucro bruto. Do lucro bruto, eu vou deduzir as demais despesas. Despesas com venda, despesas com marketing, publicidade, despesas administrativas. Eu vou abater agora debaixo do lucro. Beleza? Como eu coloquei essas despesas separadas aqui, nós temos só duas despesas, eu vou colocá-las separadas aqui. Tá? Eu não vou me atentar nas despesas, em agrupar elas por grupo, porque algumas empresas trabalham assim com os detalhes também. Tá? Então, água e luz. Eu vou lá nos meus lançamentos e vejo que, olha, água e luz, água e energia, né? Seria então R$ 1.000 aqui. Então, eu vou colocar R$ 1.000 de despesas de água e luz e salários eu faço a mesma coisa. Qual que foi os lançamentos nas contas de despesa de salários ou conta salários? 20 mil. Então, eu venho aqui na DRE, 20 mil. Agora eu calculo o resultado antes das receitas e despesas financeiras. Então eu pego o lucro bruto e subtraio as despesas que eu tive. Chego no valor aqui de 14 mil. O que seria uma receita financeira? É juros. Eu deixei um dinheiro investido, rendeu juros. Eu cobrei juros de um cliente porque ele comprou a prazo. Ou eu estou pagando juros porque eu comprei a prazo. Eu tive um prejuízo com juros aí. Seria despesa financeira. Tá? Então, receita e despesa financeira, quanto que eu estou ganhando e perdendo referente a juros. Nesse caso, não trabalhamos com juros, posso zerar. E aí eu chego ao resultado antes dos tributos, também chamado de LAIR, tá? Lucro antes do imposto de renda. 14 mil. E aí eu vou calcular em cima desses 14 mil o imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Vou colocar um efeito de exemplo aqui, só para efeito didático, 14 mil vezes 15%, calculando o imposto de renda 2.100, contribuição social sobre o lucro líquido 14 mil vezes 9%, normalmente a contribuição social 1.260. Aí eu verifico os 14, menos o imposto de renda, menos a contribuição social. Se eu tivesse considerado os impostos sobre o lucro, seria o meu lucro de 10.640, ao invés dos 14 iniciais. Tá? Só que como nesse exemplo aqui nós não colocamos esses detalhes, então continuo os 14 mil aqui. E aí se eu for olhar no balanço patrimonial, é justamente o valor que nós calculamos no nosso exercício aqui, tá? Os 14 mil.
Beleza, pessoal? Então, aqui é rapidamente só para apresentar para vocês a demonstração de resultado do exercício. Tá? Existem outros vídeos aí com maiores detalhes sobre essa demonstração, trabalhando ela com mais calma. Aqui a ideia é só apresentar para vocês. Então, eu tenho uma receita bruta. Da receita bruta, eu deduzo o que eu recebi, mas não é meu, por exemplo, devoluções ou impostos sobre a venda, eu chego na receita líquida. A receita líquida, eu começo a montar uma demonstração de resultado do exercício. Tá? Se eu for, então, na B3, buscar uma demonstração de resultado de alguma empresa, ela vai começar com a receita líquida. Da receita líquida, eu apuro, diminuo os custos, chego no lucro bruto. Do lucro bruto, diminuo as despesas, chego no resultado antes das receitas e despesas financeiras. Adiciono e subtraio os juros que eu ganhei, chego no lucro antes dos tributos. Desse lucro, calculo imposto de renda e contribuição social e aí sim chego no meu lucro líquido. Tá? Então, esse é o resultado, a demonstração de resultado que é apurado e cada etapa aqui apresenta uma informação importante para mim. Tá? Então, quanto que minha operação rendeu é o meu lucro bruto. Quanto que eu ganhei do meu negócio colocando as despesas é o meu resultado antes das receitas e despesas financeiras. Quanto que eu ganhei de juros? Por exemplo, às vezes o que está rendendo na minha empresa são os juros que eu estou vendendo a prazo. Eu posso verificar olhando as receitas e despesas financeiras e quanto que eu estou pagando de impostos aqui. Beleza? Então, rapidamente, pessoal, bons estudos aí. Prazer DRE. Então, a DRE, o foco dela é apresentar o resultado de acordo com o regime de competência. Existe um outro relatório que apresenta o resultado conforme o regime de caixa, que é a demonstração de fluxo de caixa. Vou apresentar ela para vocês também rapidamente na próxima aula. Pessoal, bons estudos e até!